Olá, olá, povo de Deus, povo amado, Senhor Jesus. Mensagenzinha de Deus ao seu coração que se encontra lá em Gênesis, capítulo 42. Vamos ao capítulo 42. Os irmãos de José descem ao Egito. Glorificado seja Deus. Meus amados, venho eu deixando esta mensagenzinha todo dia, lendo um capítulo da Bíblia. Para você que tem aí um pouco tempo, se você não tem tempo de ler a Bíblia, mas aqui está a Bíblia no seu celular para você ouvir a leitura. E eu tenho certeza que Deus há de tocar no seu coração e você ouvir esse capítulo bíblico deixado aqui todos os dias no meu canalzinho. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Os irmãos de José descem ao Egito. Gênesis 42, versículo do 1 a seguir. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos. Porque dizia, para que lhes não suceda, porventura, algum desastre, assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá. Porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que haviam sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, Senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhe disse: não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai. Hoje, mas já não existe. Então lhe disse José: isso é o que vós tenho dito, dizendo que sois espias.
Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Envia um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas. Se a verdade convosco, e se não pelas vidas de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias, e ao terceiro dia disse-lhes José: fazei isso e vereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fiquem um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogavam. Porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubens respondeu-lhes, dizendo: não vos dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouviste. E vedes aqui o seu sangue também é requerido. E ele não sabia que José nos entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou depois. Tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Os irmãos de José voltam do Egito e ordenou José que enchesse os seus sacos de trigos e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim, e carregaram os seus trigos sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento, não viu o seu dinheiro, porque eis que estava à boca do saco, e disse a seu irmão: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo uns aos outros: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhes tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espia da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai, na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecereis que vós sois homens de retidão.
Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossa casa e partiu. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vós darei o vosso irmão e negociarei na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um o tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seus dinheiro, ele e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui. E agora levarei a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-mos em minha mão, e tu tomarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cães com tristeza à sepultura. Jacó se entristeceu por ter ficado um dos seus filhos ali, e por José ter pedido o seu filho mais novo para retornar à terra e confirmar a palavra que os seus outros irmãos tinham falado. Meus queridos, mensagem linda em Gênesis 42, onde os irmãos de José descem à terra do Egito. Glorificado seja Deus, meus queridos. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta palavra. Um ponto referente aqui ao versículo 4. Benjamim era um dos 2 filhos de Raquel. E portanto, o irmão gemano de José. Tendo já pedido um dos filhos de Raquel, Jacó agora protege atentamente a Benjamim, mantendo-o em casa. Este era um dos filhos de Raquel, Benjamim, a qual Jacó protegia, porque José já tinha sido segundo os seus irmãos. Mas ele vivia e reinava na terra de Faraó, na terra do Egito. Meus queridos, aqui se narra uma história dentro da palavra de Deus. A história de um servo que foi vendido pelos seus próprios irmãos. E este servo sonhava ali um sonho que todos se inclinariam e se dobravam sobre ele. E aqui começa a se cumprir os sonhos de José e tudo aquilo que ele tinha sonhado e falava para os seus irmãos. Lá no versículo 8, a mensagem vai falar. Um ponto referente ao versículo 8. José ocultou a sua identidade até certificar-se de que seus irmãos demonstrariam pesar pelo que tinha feito
a ele e ao pai anos atrás. Essa mensagem está lá no capítulo 37. Tudo isso era para que tocassem o coração de cada um das coisas que eles tinham feito, tinha vendido ele, para que viesse trazendo a memória de cada um o mal que eles pensariam que tinha feito. Mas quando Deus tem propósito na vida do homem, o mal se torna em bem. E aí está José, conforme os sonhos dele, que ele tinha sonhado e contado aos seus irmãos. Ali estava na frente dele, ali estava diante, ajoelhado perante ele, todos os seus irmãos. Faltava apenas um. Para você ver o quanto os sonhos e as coisas, os planos e os propósitos de Deus, quando tem de acontecer, passe o que passar. Mas a palavra de Deus, ela não passa, se cumprirá. Ali estava se cumprindo os sonhos de José, a qual ele sonhava e não as entendia. Lá no versículo 9 a palavra vai dizer, esse ponto referente: embora José reconhecesse seus irmãos e bem soubessem que não era espia, os pôs à prova a fim de verificar se o caráter deles fora transformado e se sentiam remorso pelo mal que praticaram contra ele e seu pai Jacó. Ali, José esperava ver nos seus irmãos arrependimento. Ele não fazia aquilo ali, ele não tinha trancafiado, ele não tinha segurado o seu irmão e não tinha feito tudo isso, senão para testificar que os seus irmãos haviam se arrependido do mal que tinha feito. Vendido o seu irmão para uma terra estranha onde não sabia. Quantos tem aí neste mundo de meu Deus, distante de seus pais, das suas mães, de seus irmãos, de seus filhos? Sem sabedoria, tomaram rumos diferentes, outros por causa de uma briga com seu pai, com seus irmãos, saíram da sua terra e nunca mais retornaram. Você que anda aí nesse mundo afora, você tem visto pessoas que dizem que é de tal lugar, de tal estado, de tal região, que foi e nunca mais voltou, retornou à terra dos seus pais. Muitos têm nesse mundo de meu Deus dessa forma. Mesmo assim estava José na terra do Egito, sem ninguém da sua família, mas ele tinha a Deus como único e suficiente Salvador e protetor da sua vida. Para que se cumprisse os sonhos de José, ele pagou um preço, mas se cumpriu porque a palavra de Deus, ela se cumprirá. Lá mais na frente, nós vamos ver a palavra de Deus dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá no livro de Números 23, 19. E lá no livro de Hebreus 6, versículo 18, no meio do versículo, a palavra de Deus vai dizer que é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. E aqui nós vemos os sonhos de José se tornando realidade perante todos os seus irmãos, começando a se dobrar, a se ajoelhar diante deles. Oh, aleluia, glória a Deus. Mais um ponto referente aqui ao versículo 21. Os irmãos de José reconheciam agora
sua culpa pelo seu tratamento impiedoso com José. 20 anos atrás, concluíram que Deus estava lhes aplicando o justo castigo pelo seu crime. Muitas vezes, quando temos pecado ocultos em nossa vida, Deus age para despertar nossa consciência e vimos a nossa culpa nesses casos. Podemos ou endurecer o coração ou humilhar-nos nós diante de Deus, confessar o pecado e decidimos andar em retidão. Glorificado seja Deus. Olha ali os irmãos de José reconhecendo já a sua falha, a sua culpa e a sua dor de ter vendido o seu próprio irmão para uma terra desconhecida. Meus queridos, o que essa mensagem nos leva a entender é que cada um de nós que tivermos qualquer culpa, qualquer pecado que não veio à tona, que nós se humilhe perante a Deus e confesse ao nosso Deus que erramos e que estamos arrependidos por aquilo que nós fizemos em oculto. Porque para eles era oculto. Para o pai dele, José tinha morrido, tinha sido estraçalhado por uma fera ou pelas feras. Mas eles sabiam que tinha vendido o seu próprio irmão. O que eles não esperavam era que estava diante do seu irmão. Dentro da terra do Egito, saíram de Canaã para o Egito, para estar face a face com o seu irmão, a qual eles venderam. Oh, aleluia, glória a Deus. Aqui, no versículo 37, a mensagem vai falar. Aonde Rubens falou a seu pai, dizendo: mata os seus filhos, matasse os filhos dele, se ele não trouxesse o outro filho que tinha ficado em guarda lá no Egito. Olha o ponto referente ao versículo 37. Os versículos 28 e 29 demonstram que os irmãos de José tinham melhorado seu caráter. Rubem, pois, exemplo, proferia perder seus próprios filhos a causar mais tristeza ao seu pai. Olha, meus amados, que mensagem. Que ponto lindo, que ponto referente, né? Ali começou a dor, começou a mágoa, a angústia para resgatar o outro, seu irmão. E para resgatar um, eles teriam que levar o outro que tinha ficado para comprovar a história deles diante do seu irmão José. Talvez naquele momento ali, José poderia pensar: será que eles não fizeram a mesma coisa que fizeram comigo, fizeram com meu irmão também? Para isso eles vão ter que trazer ele aqui para que o liberte o outro nosso irmão. No decorrer dessa mensagem, dessa leitura, nós vamos ver até onde chega e os desembaraços dessa linda mensagem. Glorificado seja Deus. Até aqui me usou o Senhor. Fique com essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Meus queridos, mensagem linda, maravilhosa, a qual traz para todos nós reflexões. Atrás para cada um de nós, que nós medite nessa mensagem. Porque quantos filhos tem aí distante dos seus pais? E quantos pais
estão aí distante dos seus filhos? Quantos irmãos estão distante dos seus irmãos por causa de uma briga boba, por causa de uma discussão, por causa de um desentendimento? E o inimigo quer isso, que haja desentendimento e que as famílias sejam separadas, seja desfeita. Aqui está uma história que foi desfeita, mas que haja construção nessa família, aqui aonde foi desintegrada, que haja interação entre todos, que interajam entre todas as famílias, união, paz, harmonia e prosperidade em todos os lares. Amém? Glorificado seja Deus. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus Pai, Deus maravilhoso. Pai, na tua presença eu me encontro e te agradeço pela leiturinha dessa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, gratidão pela vida e por tudo que o Senhor tem me proporcionado. Pai, leva essa mensagem aonde eu não posso chegar. Leva essa mensagem àquelas pessoas que não têm tempo de ler a Bíblia. Leva também essa mensagem àqueles que não sabem ler, mas que peça para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, para alguém colocar a palavra de Deus no seu celular para que eles assistam o YouTube ou a palavra de Deus, independente de ser de qualquer forma. Amém? Pai querido, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega no lado dos idosos, chega nas casas onde tem contenda, onde tem briga, onde tem separação, onde tem perseguição, onde tem depressão, onde tem enfermidade, Pai. Chega curando, chega libertando a todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glorificado seja Deus na minha vida, na sua vida, na minha casa e na sua casa, na minha família e na sua família. Para todo o sempre. Amém. E glórias a Deus por tudo, Senhor.